Oi gente, meu nome é Pedro Sales e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre formas de governo. Bom, e as duas principais formas de governo que merecem relevância para a gente explicar são a monarquia de um lado e a república de outro. Historicamente, ou num passado não tão distante assim, o mais comum era se ver monarquias, né? Era a forma predominante de governo no mundo. Hoje, essa lógica é um pouco diferente. Nós vemos muito mais repúblicas do que monarquias, né? O próprio Brasil iniciou, quando da sua independência, sob essa forma monárquica e depois evoluiu para a forma republicana, que é a forma adotada até hoje, segundo a nossa Constituição de 1988, que, aliás, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, só pelo nome de nossa Constituição a gente já consegue identificar que a forma de governo adotada é a forma republicana. Bom, a monarquia ela tem como características principais, evidentemente, a concentração do poder e o exercício do poder de uma forma até física, digamos assim, porque concentrada na figura de uma determinada pessoa, né? Quem exerce o governo, pelo menos no modelo mais tradicional da monarquia absolutista, é o próprio monarca. Ele é a fonte do próprio poder estatal. Então a soberania do Estado é confundida na pessoa do próprio monarca, que é também o governante. Com o passar do tempo, esse modelo de monarquia absolutista também evoluiu. Inclusive, a maioria das monarquias que ainda existem hoje, como a monarquia do Reino Unido, como a monarquia holandesa, como a monarquia japonesa, por exemplo, são monarquias constitucionais, monarquias parlamentaristas, que representam a evolução do modelo absolutista. Nessa monarquia há, ou pelo menos nesse formato de monarquia constitucional, há limitação de poder que não havia nas monarquias, ou que não há nas monarquias absolutistas, porque pode parecer meio estranho, mas elas ainda existem. Existem poucas monarquias absolutistas no mundo atualmente, mas ainda existem. Então, na monarquia absolutista, marcada pelo poder ilimitado, pelo poder exacerbado, pelo poder arbitrário também, de certa forma, há, evidentemente, que uma distorção de qualquer princípio democrático, de respeito à vontade popular, e evidentemente não se considera soberano o povo na tomada das principais decisões. Na monarquia constitucional, já que o poder é limitado por uma Constituição, o exercício desse poder pelo monarca também é previsto e regulado nessa Constituição. Então aqui há uma superioridade com relação à vontade política do parlamento, e o parlamento conta com representantes do povo. Então, na monarquia constitucional, não há incompatibilidade com a democracia. Pelo contrário, respeita-se a democracia, respeita-se a vontade geral, a vontade popular, sobretudo em razão dessa prioridade que se dá para as decisões parlamentares. Então, na democracia constitucional, outro detalhe importante, o governo não é exercido pelo monarca. Ao monarca cabe somente a figura da chefia de Estado, então a representação do Estado, sobretudo em espaços internacionais, estrangeiros, mas o governo cabe ao próprio, como regra, ao próprio parlamento, através da escolha de um primeiro-ministro, de um premier, enfim, aí depende de como é chamado essa figura do chefe de governo em cada democracia constitucional. Em cada monarquia constitucional. E na República, a lógica é completamente diferente. Na República, como o nome já diz, res pública, coisa pública. Então aqui há uma compatibilidade muito maior com o princípio democrático, né? Existem repúblicas que não são democráticas? Sim. Existem, por exemplo, repúblicas aristocráticas, em que o governo é exercido somente por um grupo que se considera, por razões históricas, culturais, um grupo privilegiado. Mas, no geral, pelo menos é o recomendável, as repúblicas são repúblicas democráticas. Então, na república, o poder não é da pessoa, é das próprias instituições. No caso da presidência da república, o poder não pertence àquele que ocupa a presidência,
mas sim a própria instituição Presidência da República. Esse poder é exercido por alguém em um determinado momento. E destacar que é em um determinado momento é importante porque, diferente do que ocorre na monarquia, em que há a vitaliciedade do monarca, ou seja, ele tem o poder enquanto ele é vivo, e quando ele não é mais vivo, ele transfere esse poder para algum herdeiro, né? Porque na monarquia há essa hereditariedade com relação ao poder, na monarquia não. A monarquia é marcada pela temporalidade, ou seja, alguém que exerce um determinado cargo, uma determinada função por um determinado período, justamente para que não haja aqui uma confusão entre os interesses que são coletivos, que são gerais, e os interesses que são pessoais. No Brasil nós temos esse problema ainda muito marcante de que não há essa distinção tão clara. Tem grupos que se perpetuam no poder e há uma confusão entre o público e o privado, há aquele problema do patrimonialismo que marca a política brasileira, mas do ponto de vista ideal, a República não deveria funcionar assim. A República deveria funcionar para que fossem concretizados, alcançados os interesses da coletividade, os interesses gerais e não os interesses pessoais. Então essas são as grandes características tanto da monarquia, e aí eu fiz a distinção entre monarquia absolutista e monarquia constitucional ou parlamentarista, e a república, né? Como eu disse também, hoje o modelo que seria aí considerado mais adequado aos tempos atuais, eu diria que é a república, mas há monarquias e há monarquias que funcionam. Nós não podemos dizer, por exemplo, que no Reino Unido não há democracia, nós não podemos dizer que não há democracia na Holanda, nós não podemos dizer que não há democracia na Espanha. Enfim, são países em que existem monarquias, mas monarquias em que o poder é limitado. Não há uma concentração de poder na figura do monarca. Portanto, não há certo e errado, não há um modelo melhor que o outro. O que há são modelos adaptados à realidade de cada país, de cada estado, e o mais importante é que a democracia seja preservada, né? Seja numa monarquia, seja numa república, o ideal é que sejam tanto repúblicas democráticas como também monarquias democráticas. E se ficou alguma dúvida sobre as formas de governo, deixe seu comentário e, por favor, não se esqueçam, se gostaram do conteúdo, se gostaram desse vídeo, de deixar o like, de se inscrever no canal para que a gente possa propagar essas informações por aí. Obrigado, gente!